E aí eu passei na frente de uma casa, tava escrito assim, aluga-se para professores. Aluga-se para professores. Aí saiu uma senhora, gorda, negra. O que foi? Aí eu falei, é que talvez eu vou vir morar aqui, né? Se eu passar no concurso. Mas não tá vazio ainda não. Não pode conhecer hoje não, ela falou. Aí eu falei, mas pode reservar já? Ela falou, pode. Aí eu peguei o telefone. Era uma pessoa maravilhosa, Dona Eurides, que me recebeu com muito amor, assim. Ela foi uma mãe pra mim aqui. Não. Isso, foi maravilhoso. Eu venho para Morato porque eu sou ainda dessa fase de que a gente talvez estejamos vivendo uma transformação dessa ideia, talvez agora, mas essa ideia de que o artista tem que vir para os centros, para os grandes centros. Eu não tinha essa coisa, quero ser ator em São Paulo, mas chegou uma hora que eu vi que ou era isso ou ali eu não ia fazer o teatro que eu via que existia, que eu queria fazer, que eu já passava grupos por Jales e eu falava, nossa, eu queria uma coisa assim, que eu não sabia direito, né? Então eu fiz Cefam lá no interior, lá em Jales, e depois junto com uma amiga eu prestei um concurso num lugar que para ser professor num lugar chamado Francisco Morato, que eu não sabia que pedaço de mundo que era, se era para frente, para trás, para baixo, para cima, se era verde, se era... Não sabia. Só falou assim, viu naquele jornal amarelinho, concurso em Francisco Morato. Vamos prestar, Adri? A gente estava acabando o magistério. Vamos! Eu sei que a gente viajou, fez a inscrição pelos Correios, na época, e pagou a inscrição e veio fazer essa prova. A gente viajou a noite inteira. Foi a segunda vez que eu vim para São Paulo, outra vez tinha sido uma excursão. Quando eu descobri que eu tinha que pegar um trem, e eu entrei nesse trem, e eu fui andando fui dentro desse trem, eu fui vendo como essas casas param em pé nesses morros, que eu fui vindo, e cada vez é mais morro, né? Você sai da Barra Funda e vai acentuando, assim, a morrificação, o morrismo. E eu fui ficando assim. Isso é uma coisa que me marca até hoje, assim, esse susto, essa surpresa, esse espanto diante desses morros, assim. Acho que é por isso que eu gosto tanto daqui, porque me marcou muito mesmo, assim. E claro que eu já tinha vindo para fazer teatro. Ser professor era uma estratégia. Eu gosto do magistério até hoje, mas não é a primeira coisa para mim, né? Então eu vim porque eu fiz o magistério e era um jeito de eu sobreviver até eu poder fazer teatro em São Paulo. Eu falei, não, porque você é ator em São Paulo, né? E aí chegando aqui, muita solidão, fora o Rui e a Fábio, essa história com o Girandolá, eu nunca consegui ter muita interação com as outras pessoas que faziam. Talvez por modos de pensar, talvez por maneiras de ver o teatro. Isso me atormentou por muitos anos. Hoje eu vivo mais tranquilo com isso, né? Eu acho que eu elaborei isso assim, até porque não somos tantos assim hoje em dia, né? Éramos, acho que mais antigamente. Mas minha relação com o teatro em Morato é essa. E também de ter me envolvido com essas pessoas com quem eu me envolvi, de ter participado o teatro, eu acho que foi uma fornalha, assim, um lugar onde a gente também depois lutou pela criação do Conselho de Cultura, que hoje querem invisibilizar e dizer que a gente não fez essa primeira formação. Eles dizem que agora que surgiu o Conselho, mas não, foi com a gente, foi com outras pessoas lá atrás, né? Ali a gente também criou um movimento que era muito legal, muito engraçado, que chamava Morateia Desvairada.
Então foi um momento, foi uma efervescência nossa ali. E Morato me deu muito isso, essa coisa da comunidade, de ficar conhecendo muita gente. De ficar conhecendo muita gente e gente de realidades muito diferentes. Né? Do rap, de não sei da onde. Sim, nessa época nós fizemos um festival de 1 mês. O Morateia Desvairada fez um festival de 1 mês com atividade cultural todos os dias, quase sem grana. Quase sem grana. Assim, trazendo grupos, a gente apresentando, fazendo bate-papos, fazendo oficinas. Nossa, foi assim uma programação de 1 mês. Porque foi tudo nesse impulso das nossas críticas, da nossa revolta, mas também da nossa união. E brigávamos feito loucos. Brigávamos muito entre a gente também. São pessoas bem diferentes, de modos de ver a arte diferentes. E isso, quando você tem 16, 17, 18, 19 anos, isso fica empolvoroso, né? Mas fez parte. É gostoso nessa época viver isso, né? Não com 30, 40 anos, que aí já vira um problema, né? De ordem psicanalítica, que tem que resolver. Mas aos 20, aos 18, eu acho que isso é também desse fim da adolescência, dessa juventude, né? Então, tem uma figura maravilhosa que já esteve sentada aqui nesse lugar, que motivou a gente, que inspirou e que acho que continua na nossa cabeça até hoje, que é o seu Júlio Cirandeiro, que é um pernambucano, que dançou na Ciranda de Lia e é um brincante, veio de Pernambuco, como milhares de pessoas que estão aqui em Morato, e aqui viveu uma trajetória de muita dor, né, de tentar refazer a ciranda, mas também de muita beleza, porque conseguiu se conectar com algumas pessoas, dentre elas nós, que ajudamos ele a fazer ciranda e se apresentar nos lugares, nos ensinou cirandas, que a gente canta até hoje, coco de roda, que a gente canta até hoje, enfim, é alguém que merece, eu acho, que esse não esquecimento, o seu Júlio. É redundante falar que é muito difícil, que é muito árido, que a gente está numa região onde os governos municipais, em sua maioria, eu acho que não compreendem o lugar da arte profissional, sobretudo. Valoriza-se mais as oficinas ainda, né? Mas eu acho que não consegue dialogar mesmo com a produção artística profissional dessa região, com alguns inícios de mudanças, e falo de Mariporã, por exemplo, o Ricardo, o modo como ele tem, pelo menos a gente tem visto, né? Mas eu acho que são gestões ainda muito marcadas pelo oligarquismo, né, por visões ainda muito provincianas. Então, quer dizer, se você for pensar mesmo, São Paulo é esse lugar do trânsito. Dificilmente você vai achar um grupo que tenha paulistas, né? Então, quando eu, em meio à pandemia, estava aqui em Mariporã, eu falei assim, a gente começa a acreditar mais nas pessoas que nos abraçam nesse momento, né? Pelo menos eu. E eu entendi um pouco Mariporã a partir daquele momento, né? E aí eu comecei a lembrar do Du, e aí eu comecei a lembrar de todos esses lugares de Mar de Morros que eu passei e falei, cara, eu tô exatamente no movimento oposto. Eu sou paulista, durmo aqui em Mariporã, porque era dormitório mesmo, mas eu sempre trabalhei em São Paulo com um teatro que era no extremo da Zona Leste, onde os caras bombas urbanas passaram ali, né? Querendo ou não, eu tenho orgulho de falar, o Buraco do Oráculo, quer dizer, eu conheci essa galera, né? E se não extremo da Zona Leste, extremo sempre de alguma zona. E quando eu ia para o centro, eu via que esse trânsito era exatamente causado por pessoas que não eram paulistas, mas que vinham de uma renda até bacana, onde se eu não tenho grana para pagar aluguel, alguém vai bancar para mim mês que vem.
E aí eu falava, não, essa é a minha realidade. Naquela época não era. Eu falava, cara... E aí, como você pediu as contas, né? Eu tô misturando um pouquinho as coisas para mostrar que eu tô falando o quão difícil também é o movimento contrário. Porque aí você chega aqui e você fala, peraí, gente, nós vamos fazer teatro pensando em quê, para quê e por quê. Não, mas a gente não pode subestimar o público. Vamos começar por aí. Tá, entendi. E o que a gente tem que fazer? Como assim? Vamos falar sobre tal coisa? Então a gente tem que falar de tal coisa, porque essa tal coisa tem muito, muito peso. Antes da lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, antes disso, a gente nunca tinha participado de projeto nenhum, de lei, de de incentivo, fomento, né? nada. A gente nunca teve. A gente sempre viveu de bilheteria mesmo, né? Agora é uma oportunidade que a gente tem aqui na cidade. Acho que a cidade é a primeira vez que teve a lei Paulo Gustavo, essas coisas de incentivo, foi a primeira vez. Com a Aldir Blanc, né? Com a Aldir Aldir Blanc Blanc, na isso. pandemia, né? Que a gente conseguiu e que ajudou muito, né? Nosso grupo, senão teria acabado, porque a gente não conseguia apresentar na pandemia. E foi aí que a gente entrou na questão dos projetos, mas na verdade a gente não é nosso lance, né? Os projetos. A gente tinha um espaço muito maior, não só das escolas, mas a prefeitura também, por mais que fossem ações pequenas, tinha ação cultural e os artistas locais Tinha um espaço. tinham espaço, eram mais valorizados, né? Mesmo que nunca chegou perto de ser como a gente sonha, né? Óbvio. Não vejo mais espaço aqui para os artistas da cidade. Hoje nós não temos um teatro que a gente possa utilizar, porque fala assim, beleza, tem o Laura Bressani, tem o Galpão da Cultura, a prefeitura não contrata a gente para fazer a apresentação e a gente não pode usar o espaço cobrando. Então, a única saída que a gente tem... A gente pode usar o espaço. É verdade. Nem de graça, porque o espaço dizem que o espaço do Laura Bressani é da educação, então quem usa é a educação. E a gente quer apresentar para os alunos que são da educação, porém não pode, porque... Não sei por quê. Então, assim, fica complicado. A gente não tem espaço para poder mostrar nosso trabalho, porque é um trabalho, a gente precisa receber para isso, a gente vive disso. Então, você querer que a gente apresente gratuitamente para todo mundo ali naquele espaço lindo, não tem como, infelizmente. A gente precisa receber, né? Todo mundo que trabalha quer receber algo em troca. E a gente não consegue, infelizmente. Por isso que a gente acabou tendo que sair um pouquinho mais e expandir um pouquinho mais os nossos trabalhos para fora, porque aqui, infelizmente, fica difícil. E a gente leva as pessoas daqui com a gente para lá também. Pois é. Porque elas também não conseguem desenvolver nada aqui. Quando a gente faz teatro escola, na verdade a gente aluga um teatro que é fora de Morato. E leva as crianças. Contrata ônibus e leva os alunos de Morato para assistir em outra cidade por conta disso. Quando a Paty diz que nós não temos espaço aqui na cidade, eu acho que assim, não é só uma questão física, não. Assim, simplesmente a gente não tem espaço mesmo, não pensam na gente. E as ações que tem de cultura são muito pontuais, específicas. E quando se é oferecida alguma coisa para a cidade, algum artista, dificilmente é um artista local, né? Normalmente são artistas de fora que são contratados pela prefeitura e os artistas locais têm que sair daqui para apresentar em outra prefeitura. Não é esquisito isso, né? Seria melhor se cada prefeitura convidasse os seus artistas locais para poder fazer essas apresentações. Assim, também, né? Porque a gente a gente vende nossos espetáculos para diversas prefeituras, Verdade. diversas, no país inteiro. E aqui a gente não consegue. Por quê? Eu não sei. Né? É complicado. Três esferas, pública, privada e a cidade em si. A receptividade que a gente teve em termos de população de Francisco Morato não pode ter sido melhor. Aliás, poderia. Poderia. Eu vou dizer uma coisa. A gente tem consciência plena de que a gente perdeu. Não é que perdeu, porque acho que nunca teve um grande público
que eram de famílias evangélicas e que não podiam, literalmente, não podiam participar, não podia ver um filme, não podia ver a peça. Se os pais ficassem sabendo, eles estavam lá. Na parte do teatro, a gente cansou de passar por isso. Tirando isto, o resto é só satisfação. Então, a relação com o poder, com a iniciativa privada, ela sempre foi limitante e limitada, porque, tínhamos espaço excelente, ótimo, já é um avanço. Agora, se você me perguntar assim, Carlos, mas você não gosta de palco italiano? Se tivesse que ir para a praça para ensaiar, você não iria? Sim, iria. E talvez tivesse feito o mesmo trabalho. Só que, em assim sendo, eu abriria a mão da potencialidade que essa parceria estratégica poderia me propiciar. Então era isso, era uma relação bastante difícil, mas veja como isso, em termos de aprendizagem, também é útil, sabe? Você não vai se prostituir ou se corromper, não vai montar sketch que eles esperam que você monte, né? Você vai pensar numa alternativa. Você faz isso, você faz brincando e satisfaz o que precisa satisfazer, desde que tenha algum retorno para o seu grupo, né? E o retorno aí sempre foi tão pouco, gente. Sempre foi tão pouco que se pediu. Da relação com o poder, e no caso de Morato é bastante específico, porque o público e o privado não está muito separado, nunca esteve e nunca estará tão cedo, sabe? Na medida em que você tem a iniciativa privada fazendo parte da administração pública, seja na superfície ou no subsolo. Simples assim. Sempre foi assim, né? Pelo menos desde que eu me conheço e até o momento em que eu saí de Morato. Agora pode ser que mudou para melhor. Com o poder público, não tenho nada para falar. É uma relação impossível, né? De novo eu tenho que voltar para a situação da cidade. E aí é específico. Francisco Morato, embora as redes de poder estejam entrelaçadas, aparentemente há este lado ou este lado. E até um terceiro lado, quarto lado, tanto faz. Mas aí o que acontece? Embora se saiba que estão todos no mesmo coffee break, há que defender uma posição, né? Então, por exemplo, se você é isso, você não é aquilo, quem está com eles não está comigo, e vai por aí, né? E bem ou mal a gente estava do lado de alguém que tinha um poder de influência na cidade, um poder econômico, e não só econômico, também histórico, tem que ser justo. Por si só, isso já dificultava a relação com o poder público, que era oposição, na maior parte do tempo. Oposição para esse lado de cá. Porque, gente, eles sabem, todo mundo sabe o que está acontecendo na cidade. Todo mundo sabe. Desde do cara que nunca viu teatro ou teve contato com uma experiência artística, até quem está sentado atrás da caneta. Eles sabem o que rola na cidade, né? E ali mesmo já se constrói o mapa, com quem eu posso contar, com quem não, e etc. E a gente era dos que não se podia contar. Porque, olha, muita coisa, para não dizer tudo, que aconteceu naquele espaço durante esses anos todos, só foi possível por causa do envolvimento das pessoas que faziam parte da coisa, sabe? O que parecia mais impossível de se conseguir, as pessoas davam um jeito e conseguiam, sabe? Emprestavam, vaquinha, e aí não tem como, gente, não tem como. Eu não gosto muito de pensar em termos de administração pública, ou na participação da administração pública disso, sem sentir ânsia de vômito. Porque quem, em tese, podia dar uma olhada para isso de maneira honesta, sabe? Quem poderia olhar para esse problema e resolver são esses caras no final das contas. Porque o artista faz o que pode, mas ele vai chegar num limite. Ele vai chegar num limite. Precisa, muito antes disso, que esses órgãos, que a iniciativa privada, que a administração pública olhe para isso, faça análise desse fenômeno, o que está acontecendo ali, tem peso, modifica alguma coisa, melhora a minha cidade, é bom para as pessoas, tem gente que gosta, sabe? E
tome as providências para fazer com que isso continue existindo, sabe? De maneira minimamente humana. Porque na maior parte das vezes, a gente viveu uma vidinha, sinceramente, olhando agora na distância, você sente a pele meio que arrepiar da dor que foi você ter se metido nisso. Acho que foi quando a gente entendeu, estava já meio na cara, mas a gente não se tocava que, pô, a gente tá falando de coisas nossas, né? A gente sempre fala das coisas que são muito próximas da nossa realidade. E acho que a coisa que mais era próxima da realidade de todo mundo que estava no grupo desde sempre era o Juqueri. A gente resolveu escrever um espetáculo para contar a história do Juqueri, mas não só da história do hospital em si, mas da história da relação dele com a cidade e da cidade com ele. E a gente também foi, assim como a gente foi para a aldeia, a gente também foi para o Juqueri para fazer uma pesquisa lá. Então a gente entrou em contato com os pacientes, com os funcionários, com os registros de ex-pacientes também, né? Com os prontuários. Aos poucos a gente foi tendo aberturas, né? A gente conseguiu com a administração de ter esse contato com os pacientes e para poder conversar com os funcionários para trazer histórias para o nosso projeto, assim, conhecimento. Esse é um ponto importante, né, no sentido assim que o Juqueri, a instituição Juqueri, né, o complexo hospitalar do Juqueri, durante muito tempo foi muito fechado, eles tinham muita resistência de pessoas visitarem e tal, e aí marca um momento importante de abertura para a nossa região, né, dos artistas começarem a entrar, assim, a gente foi bem de mansinho, né, chegando, e aí eles foram também adquirindo confiança na gente, e aí disso foram desdobrando outras possibilidades para que outros artistas também tivessem acesso, né. Vai se desenhando isso, né, assim, do quanto o nosso fazer teatral é interferido pela cidade, quanto a gente interfere na cidade, e isso é uma característica também marcante da nossa pesquisa, hoje consciente, né, de que no início, bem intuitivamente, a gente vai fazendo isso, e hoje a gente faz isso de forma consciente, né, a gente faz essa escolha de que a cidade seja o nosso mote criativo, nosso material criativo. Mas aí a gente o civismo é muito isso, a gente já tem isso que a Fábio fala. A gente já, o mote já foi esse, não é uma coisa que veio depois. Como a cidade. O mote já foi esse. Como é que a cidade interfere no nosso teatro, como é que o nosso teatro dialoga com a cidade. É que dialoga com essa questão da própria natureza da cidade, né? Que a gente tem uma cidade dormitório, onde as pessoas têm que sair para trabalhar em outras cidades, mas que aqui a gente precisa se virar. E aí a gente percebeu essa questão, né? De todo mundo tem que se virar, dar um jeito de conseguir as coisas e manter a vida. E aí esse olhar fez a gente chegar nisso, de montar esse espetáculo também. Olhando dentro da costura, né, de todos os espetáculos do Girando Lá, tem alguns que tem essa narrativa, que tem um olhar para a criança, e a maioria em alguns dos espetáculos, eles tocam na mesma sensibilidade, que é a violência contra a mulher, né? Que a gente traz um civilismo bem sucinto, divertido, mas a gente fala sobre a violência contra a mulher. No Juqueri mesmo, a gente traz a personagem da Aurora, que também foi uma vítima da sociedade. Então, eu acho que sucintamente a gente vai trazendo os temas vão perpassando, né? Que acho que é isso, que a cidade nos inspira, né? E aí as nossas vivências, a nossa vivência com a cidade e tal. Então, mas eu acho que é saber brigar. Ainda a gente vai ter que brigar muito. Mas é saber brigar sem a gente sofrer muito. Sem ficar em evidência, né? Porque a gente fica em evidência por conta disso. Saber os caminhos que você briga, sem você se machucar, você pode dar um tapa sem você machucar sua mão. Mas eu acho que também era um momento também, porque antigamente não tinha nada. Como é que se constrói nada? Com força bruta. E hoje, acredito que depois de um tempo, já não precisa de tanta força bruta quanto necessitava antes, né? Dá pra relaxar. E acho que dá pra relaxar um pouco e criar conforme, né? Quando a terra, por exemplo, não existia nem PROAC. Hoje em dia, se você escrever bem, tá ali, conseguiu algum projeto, mas hoje tem os projetos até dentro das próprios municípios, né? As leis agora que a gente tem fomentos da cultura, tem leis agora que saíram principalmente depois da pandemia,
Mas agora dá um pouquinho mais de leveza para trabalhar. Mas antes precisava construir a muva. Dentro das precaríssimas condições técnicas que a gente tinha para montar uma peça, né? Porque é assim, você vai montar vestido de noiva com o zimbisque na cabeça, com o Geraldo Thomas na retaguarda, e vai pôr aquilo no papel. Você vai pôr no papel de besta, porque você sabe que não vai comprar, não tem como, você não vai conseguir realizar. Não tem. Aí o que a gente fazia? Essas listas, por exemplo, que a gente fazia de materiais na pré-produção, o que era esse tecido passou para esse, que passou para esse, que passou para esse, vai sem roupa mesmo. Gente, terrível, terrível. Maquiagem não era uma festa. Gente, não tem outra coisa que explica, não ser amor por parte de quem faz.